Vamos passar então para a próxima apresentação da doutora Maria Juliana Cavalca, que é clínica, que trabalha também na nossa equipe, é gastroenterologista. E a gente pediu para ela falar alguma coisa sobre o preparo do cólon, porque nós discutimos muita coisa de rastreamento, etc. E uma parte importante do rastreamento e da colonoscopia é o preparo do cólon. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o preparo do cólon, tem como melhorar. Então, como já foi bastante falado hoje, a colonoscopia é um exame de imagem que serve para diagnóstico, segmento e, quando possível, terapêutica de alterações do cólon. Essas alterações desde pólipos, inflamações, neoplasias. E os principais indicadores de qualidade da colonoscopia durante o procedimento são a taxa de intubação secal e a detecção dos adenomas. E para que a gente consiga isso, para que a gente tenha uma boa acurácia na colonoscopia, é necessário que a gente tenha uma técnica adequada do colonoscopista, um bom material para ele usar e a limpeza do cólon, que é isso que a gente vai falar. Cerca de 1/3 das colonoscopias incompletas são devido a um preparo inadequado. E esse número chega a ser 10% de todos os exames de colonoscopia realizados. O preparo inadequado aumenta o risco de complicação, aumenta o tempo de exame, o custo do exame, principalmente porque na maioria das vezes acaba tendo que repetir, e o número de lesões perdidas. Aqui, só para exemplificar, um paciente que por acaso tinha melanose coli, então por isso que a mucosa está mais enegrecida, acastanhada, desculpa. E aqui foi o primeiro exame dele, e que estava com a mucosa totalmente suja, a gente não conseguia ver nada. Essa paciente, o exame foi interrompido, suspenso, e depois retornou para repetir o exame. Quando repetiu o exame, nesse mesmo lugar, que era o ângulo, a gente achou uma lesão. Então, para a gente ver que o preparo realmente não é uma lesão pequena e, mesmo assim, teria deixado passar por causa do preparo inadequado. Então, os preditores de preparo inadequado são uma história do paciente de que ele já tentou fazer o exame e não conseguiu porque já teve um preparo inadequado antes, os pacientes internados, acamados, que não conseguem deambular, pacientes que usam múltiplas medicações, principalmente antidepressivos tricíclicos e opioides, pacientes obesos, idosos, sexo masculino, pacientes com comorbidades como demência, acidente vascular, que também acabam deixando ele um pouco mais acamado, né? Diabetes e baixa compreensão do paciente quanto ao preparo. Então, ou ele erra na dose, erra no horário da medicação, erra no jejum. Então, para avaliar esses preparos, existem diversas escalas que servem para a gente qualificar esse tipo de preparo. Eu peguei a de Boston, que é a mais utilizada atualmente, que ela é uma mais simples de fazer. Então, a escala de Boston, a gente divide o cólon em 3 partes. Cólon direito, que pega esse aqui ascendente, transverso, que pega o transverso, o ângulo hepático e o ângulo esplênico, e o cólon esquerdo, que pega sigmoide, reto e descendente. E aí, a gente, para cada desses 3 segmentos, a gente vai dar uma nota de 0 a 3 para o preparo. Então, a gente dá uma nota 0 quando não foi visualizado a mucosa devido à presença de fezes, que não podem ser removidas, que é essa primeira foto. 1, quando a mucosa é parcialmente visualizada, porque ou tem presença de fezes, ou um líquido escuro que impede a gente de avaliar as demais áreas. Uma nota 2, quando já tem uma boa visualização da mucosa, com pequena quantidade de resíduo fecal ou um líquido opaco. E 3, quando tem uma ótima visualização da mucosa, totalmente com clareza, sem resíduo, sem líquido. Então, a gente vai somar a nota dada a cada um desses segmentos. A pontuação mínima é 0, que é considerado um preparo inadequado, e máxima é 9, que é um preparo ótimo. Já se considera que a nota menor que 5 é um preparo insatisfatório. A escala de Otto é uma outra escala que também divide o intestino em 3, só que ela é um pouquinho mais complexa, que além de você dar as notas para cada segmento, depois você tem que pontuar no geral a quantidade de líquido. Então, um preparo ideal é um preparo que precisa de uma alta tolerabilidade, tenha baixo custo, poucos efeitos colaterais, como desde alterações colônicas que o preparo possa gerar até hidroeletrolíticas, um rápido efeito e uma fácil compreensão por parte do paciente.
Efeitos adversos são comuns a todos os preparos, e que a gente sabe que as chances de acontecer são grandes, os mais comuns são desconforto abdominal, gases, náuseas e vômitos. Então, eu vou citar alguns dos preparos mais utilizados comumente. Um deles é o PEG, que é o polietileno glicol, que foi criado em 1980, mas até hoje ainda bem utilizado. É um composto isosmótico, não absorvível e não fermentável, gera uma pequena perda hidroeletrolítica. O mecanismo de ação dele é o volume. Só que ele tem um problema que a dose comum dele são 4 litros, que deve ser dado 240 ml a cada 10 minutos, até ter uma evacuação clara. Para aumentar a tolerabilidade dele, porque muitos pacientes não conseguem tomar esses 4 litros, existe a dose dividida que eles estão dando, que é metade na véspera do exame, no fim do dia, e metade na manhã do exame, do dia do exame. Também tem se criado algumas outras formas, por exemplo, essa mais palatável, que é o sulfate free, que eles deixam com um sabor um pouco mais gostoso, se é que se pode dizer assim. E tem um outro, que é o PEG 3350, que ele é um hipoosmótico, ele ainda não foi liberado pelo FDA, é o Movilax que a gente tem aqui. Ele também é de baixo volume, de ingesta, que é um volume que seria de 2 litros, e normalmente é usado com associação de bebidas esportivas, por exemplo, o Gatorade. Só que quando associa a esses drinks esportivos, ele aumenta a chance de explosão, porque são líquidos que têm carboidratos e podem gerar fermentação. Então, por isso que o FDA ainda não libera eles. Quando são utilizados? Aqui no Brasil, a gente usa a dose, na própria bula vem como 8 sachês do Movilax, dilui em 1 litro de água e vai tomando 250 ml a cada 10 minutos, até você ter um preparo bom ou completar os 4 litros. Quando você também pode usar o PEG associado a laxantes, por exemplo, o Bisacodyl. Então, quando você associa o Bisacodyl, você pode tomar, ao invés de 4 litros, 2 litros a cada 10 minutos, e você começa após a primeira evacuação com 10 miligramas de Bisacodyl. Uma outra opção é você associar o ácido ascórbico no PEG, na solução de PEG, e aí você orienta o paciente a tomar esses 2 litros também. Só que, assim, é considerado baixo volume, porque não é a dose ideal 4 litros de laxante, porém, você toma 2 litros de laxante, só que eles sempre recomendam tomar pelo menos mais 1 litro de líquido. Então, acaba o baixo volume, não é exatamente 2 que o paciente vai ter que ingerir, é sempre um pouco mais. O fosfato de sódio oral é um outro, que é a substância que é utilizada para fazer o preparo, que é o fosfenema que a gente tem aqui. Ele, no Brasil, não é tão usado, né? Normalmente não tem a forma oral aqui. Ele gera uma baixa absorção de sódio no intestino devido à ausência do íon cloreto. É uma substância hiperosmótica que gera alterações hidroeletrolíticas, diferente do PEG. O mecanismo de ação dele, ele puxa a água do intestino delgado, estimulando a peristalse e a evacuação. A dose dele é a cada 45 ml da solução. Contém esses 29,7 gramas de fosfato de sódio, então você toma de 30 a 45 ml da solução e depois de 10 a 12 horas você repete a dose, sendo que essa segunda dose deve ser pelo menos em torno de 5 horas antes do procedimento. Junto também tem que associar mais 2 litros de líquido claro para o paciente. Fora do Brasil tem em forma de comprimido, que tem esse MCC Free. A dose seria de 32 comprimidos divididos em 2 tomadas, da mesma forma que a anterior, associando aos 2 litros de líquido claro e acaba sendo mais tolerável. Porém, o fosfato de sódio oral já foi percebido que ele gera lesão renal, gera alterações microscópicas colônicas, que mimetizam doença inflamatória intestinal. Então, quando o paciente tem essa suspeita de doença inflamatória, não deve se utilizar esse preparo para não gerar confusão. Pacientes nefropatas ou cardiopatas também não devem ser usados porque ele gera bastante alteração hidroeletrolítica. Outros que temos é o sulfato de sódio oral, que também é bem parecido com o fosfato de sódio oral, também gera alteração hidroeletrolítica.
Os sais de magnésio, que é o citrato ou o óxido, que eles aumentam o acúmulo de fluido, estimulando o cólon. Eles não são aprovados pelo FDA como substância de preparo de cólon. Eles geralmente são utilizados como auxiliares. Deve ser evitado em idoso e nefropata por conta da chance de hipermagnesemia, que pode gerar uma bradicardia, hipotensão, náusea e até morte. Existem compostos que combinam os dois, que seriam o picosulfato de sódio com o sal de magnésio, que aqui no Brasil teria o picoprep, que o sal de magnésio é o óxido. Então, associam um laxante que aumenta a peristalse com retém líquido no intestino. A dose utilizada para preparo de cólon do picoprep é um sachê que possui 10 miligramas de picosulfato de sódio com 3,5 de sal de magnésio, dilui em 250 ml de água e você toma à noite. E no dia seguinte pela manhã, mais um sachê diluído em 250 ml. Mas também tem que lembrar que não é só isso, você tem que ingerir, fazer uma ingesta de água, pelo menos, ou de líquidos claros, na noite cerca de 1.250 ml e no dia pelo menos 750 ml de água. A segunda dose deve ser feita de 5 a 9 horas antes do procedimento. Tem o manitol, que nosso meio é o mais utilizado. Ele é um poliol, que tem um efeito laxativo osmótico e ele é hiperosmótico. As complicações relatadas dele são distúrbios hidroeletrolíticos e a explosão colônica, então por isso que no exterior ele não é utilizado como preparo. No nosso meio ele é bastante utilizado e mesmo a gente usando bisturi elétrico, fazendo os procedimentos, a nossa taxa de explosão com o nosso risco, enfim, os casos de explosão colônica não existem. Então, já foram feitos diversos estudos no Brasil mostrando que ele é seguro, porém no exterior não consideram. A dose que é utilizada no manitol é 500 ml de manitol com 500 ml de líquido claro sem resíduos e se deve tomar a solução em 1 hora. Outros agentes que são utilizados em associação é o bizacodil, que a gente usa normalmente na véspera, serve para estimular a mobilidade colônica, normalmente 5 a 10 miligramas, é usado também com preparo com manitol ou com PEG. A metoclopramida, ela não é utilizada, embora aumente a contração gástrica e a peristalse do intestino delgado, normalmente a gente usa ela mais para aumentar a tolerabilidade do paciente quanto aos preparos, para ele não vomitar. Ele não muda muito a qualidade do preparo. Sena tem derivados da antraquinona, que aumentam a mobilidade colônica e inibe a secreção de água e eletrólitos, também é utilizado com o PEG. E a semeticona, que também, pelos estudos, não mostram que tenha melhora no preparo, na qualidade do preparo, porém melhora a tolerabilidade com o paciente, diminuindo o empachamento, os gases, o desconforto abdominal. As orientações normalmente são gerais para todos os pacientes. A gente sempre indica uma hidratação vigorosa, mesmo quando tem o PEG, que não gera tanto distúrbio eletrolítico, mas a gente sabe que gera um pouquinho de desidratação. Por mais que o PEG gere uma pequena, ela ainda gera perda hidroeletrolítica. E a dieta sempre pobre em fibras. Eu peguei aqui as recomendações de preparo da Sociedade Europeia e da Americana, só para resumir. Então, a Europeia, eles falam para ter uma dieta com pouca fibra, a recomendação é com pouca fibra na véspera. Eles não recomendam essa dieta com pouca fibra, com mais de um dia de antecedência. Não tem estudos, embora no nosso dia a dia a gente vê que alguns pacientes que têm dificuldade de fazer preparo, a gente orienta que fique 2 a 3 dias com dieta sem resíduo e acaba melhorando. Eles também falam que a dieta pode ser com pouca fibra, não necessariamente só líquido claro, como alguns lugares orientam. Eles recomendam associar a simeticona ao preparo. Os preparos que eles orientam, normalmente, é a dose dividida de 4 litros do PEG, ou 2 litros de PEG associado ao ácido ascórbico, ou o picosulfato de sódio com citrato de magnésio. Nos casos de pacientes com insuficiência renal, só utilizar o PEG e realizar o exame após 4 horas da última dose do preparo. Eles falam isso porque eles dizem que quanto mais horas se passa depois que o cólon está preparado, a qualidade do preparo começa a cair. Então, a gente percebe isso na prática clínica, a gente percebe que aquele que a gente chama de preparo velho, fica mais mucoide, já não fica, por mais que não tenha resíduo, atrapalha também na avaliação.
E eles sempre lembram que as orientações para o paciente devem ser dadas por profissionais da saúde, por oral e por escrito. Não recomendam, então, a dieta com pouca fibra, o uso de procinéticos, que eles falam que não melhora a qualidade do preparo, mas, porém, aumenta a tolerabilidade. Então, eles não indicam como melhora da qualidade do preparo. Não é recomendado o uso de enemas e nem o uso de fosfato de sódio para o preparo por conta das lesões renais e do distúrbio hidroeletrolítico. Eles dizem que se não tiver nenhum outro jeito, não tiver escolha e tiver que ser o fosfato de sódio, em último caso, deve ser o paciente acompanhado bem antes, já com o médico, deve fazer exames de função renal antes, para ter certeza que está tudo bem com ele. E as recomendações da SGE, que é a Sociedade Americana, são bem parecidas. Então, dieta sem resíduo e uso de laxante na véspera. Os preparos o mesmo, 4 litros de PEG, ou 2 de PEG com ácido ascórbico, ou picosulfato de sódio com citrato de magnésio. A última dose de 4 a 6 horas antes do exame. As orientações do mesmo jeito. Deve-se anotar em prontuário a qualidade do preparo. E eles falam que deve-se repetir o exame em 1 ano se o preparo vier inadequado. Isso, na literatura, ainda é um pouco controvérsia. Em alguns lugares, eles orientam que quando o preparo está inadequado, deve-se continuar o preparo e repetir o exame no dia seguinte. Mas a própria literatura diz que isso daí submete o paciente a 2 doses de sedação seguidas, então que ainda não tem um consenso. Eles não recomendam o uso de procinético, nem o uso de fosfato de sódio ou citrato de magnésio em caso de paciente idoso ou com alteração de função renal e distúrbio hidroeletrolítico. Então, voltando ao tema da aula, preparo do cólon tem como melhorar? Sim, tem. Os estudos são bem controversos, ainda não existe aquele preparo ideal que eu falei. Cada estudo mostra que um é melhor que o outro, ou um gera uma qualidade melhor do preparo, mas tem uma baixa tolerabilidade, o outro gera um preparo bom, tem uma boa tolerabilidade, mas tem um risco de explosão, ou tem um distúrbio eletrolítico, então ainda não achamos substância perfeita, o preparo ideal para o cólon. Então, a gente deve, sim, continuar pesquisando e, principalmente, adequando cada caso a cada paciente, vendo qual que é o melhor para ele, por conta de toda a história prévia dele, por conta da idade, tudo. Então, a gente saber qual é o preparo que deve ser dado para aquele paciente, não que só o geral. As referências. Obrigada. De qualquer maneira, é o seguinte, quando vai fazer o exame, usar o bisturi elétrico, se o preparo não estiver bom, não deve ser feito. Não é? Se tiver um preparo ruim, você pode fazer uma lavagem durante o exame e fazer a troca gasosa. Agora, se você tiver com um preparo ruim e usar o bisturi elétrico, você provavelmente vai correr um risco de explosão. É que todo mundo está informado a esse respeito, então se o preparo está ruim, ninguém faz a aplicação do bisturi elétrico. Para qualquer preparo.